As causas da depressão. A depressão não conhece barreiras. Qualquer pessoa, independentemente de renda, educação, raça, gênero, sucesso ou beleza, pode ficar deprimida. A lista de pessoas famosas que sofreram de depressão é vasta. Ela inclui Bob Dylan, Barbara Bush, Billy Joel, Judy Garland, Buzz Aldrin, Ernest Hemingway, Charles Darwin, John Adams, Harrison Ford, Abraham Lincoln, J. K. Rowling, Tennessee Williams, Winston Churchill e Mark Twain. O que causa a depressão? Muitas pessoas acham que têm de encontrar a causa de sua depressão na forma como seus pais as criaram. De fato, você pode passar anos no divã de um terapeuta tentando desenterrar lembranças terríveis de maus-tratos na infância, mas isso pode parecer sem sentido. Pesquisadores estimam que entre 1 e 2/3 do que causa a depressão pode estar relacionado aos seus genes. 5 A depressão está relacionada à química do seu cérebro. Diferenças nos seus níveis de serotonina, noradrenalina e outras substâncias químicas podem deixá-lo mais propenso à depressão. Dito isso, inúmeros outros fatores, desde a sua criação até experiências posteriores na vida, podem colocá-lo em maior risco de um episódio depressivo. Por exemplo, seus pais podem tê-lo tornado mais vulnerável à depressão não somente pela transmissão de genes que aumentam essa probabilidade, mas também por se comunicarem com você de modos que possam tê-lo levado a se sentir impotente ou autocrítico. Nosso conhecimento da química cerebral subjacente à depressão é com frequência proveniente de descobertas acidentais. Mais uma vez, isso mostra que, na ciência, você às vezes descobre o que não está procurando. As duas primeiras classes principais de medicamentos antidepressivos, que inibidores da monoaminoxidase, IMAOs, e antidepressivos tricíclicos, ADTS, foram descobertas por acaso. A iproniazida, um IMAO, foi testada na década de 1950 como tratamento para a tuberculose. Para surpresa dos médicos e dos pacientes, ela melhorou o humor destes e os deixou menos deprimidos. No fim dessa mesma década, pesquisadores na Suíça realizaram experimentos com ADTS como tratamento para esquizofrenia. Mais uma vez, para sua surpresa, os ADTS não ajudaram na esquizofrenia, porém melhoraram o humor dos pacientes. O lítio também foi descoberto acidentalmente, em 1948, pelo psiquiatra australiano John Cade, ao injetá-lo em porquinhos da Índia, mas, ao contrário de suas expectativas, a substância produziu um efeito calmante. 6 As descobertas acidentais de classes importantes de antidepressivos indicam que um cientista atento, ao se deparar com o inesperado, pode abrir novas possibilidades para milhões de pessoas. Existem várias teorias sobre as causas da depressão, sugerindo que deve haver diversos caminhos bioquímicos diferentes até ela, e a sua depressão pode ser causada por um ou pela combinação desses modelos bioquímicos variados. Você deve ter isso em mente, uma vez que pode afetar seu tratamento. Você e seu médico podem perseguir uma sequência de ensaios de medicamentos. Se uma classe de medicamentos não funcionar, sempre se pode experimentar outra ou acrescentar um medicamento de uma classe diferente. Há às vezes uma combinação de duas classes de medicamentos que aumentam a eficácia do tratamento. Encare dessa forma: existem 3 grupos de neurotransmissores que são importantes ao afetar a depressão: noradrenalina, serotonina e dopamina, e todos esses fazem parte da classe das monoaminas. Pense no cérebro como consistindo de neurônios, células nervosas, que se comunicam entre si em um espaço que chamamos de sinapse. Você tem células que enviam mensagens, pré-sinápticas, e células que recebem essas mensagens, pós-sinápticas. Os tricíclicos inibem a recaptação, ou reabsorção, dos neurotransmissores, os ISRSS, uma classe de substâncias chamada inibidores seletivos da recaptação da serotonina, inibem especificamente a reabsorção da serotonina. Os IMAOs inibem o metabolismo ou a quebra das moléculas armazenadas nos neurônios. 7 É claro que a ciência por trás disso é muito complexa.
Pesquisas recentes indicam que a depressão pode ser afetada pela comunicação entre neurônios que ativam genes específicos. Pesquisadores da Yale University identificaram que os antidepressivos estimulam fatores de crescimento neuronal, gerando novas células nervosas. 8 É por isso que os medicamentos antidepressivos levam algum tempo para se tornarem efetivos, que eles estão gerando novas células. A biologia da depressão é mais complexa e mais fascinante do que se pensava inicialmente. Muitos pais de filhos deprimidos também são deprimidos, portanto, podem ter dificuldades para fazer o melhor trabalho possível. Pais que não são afetivos, que não dão valor aos sentimentos e que são excessivamente controladores ou críticos tendem a criar filhos que se tornam adultos deprimidos. 9 Se os seus pais lhe deram mensagens confusas, eu te amo, mas não me incomode agora, você também tem um risco maior de desenvolver depressão. Abuso sexual durante a infância também é um preditor significativo de depressão. 10 E se os seus pais se divorciaram, se separaram ou morreram durante sua fase de crescimento, você tem maior probabilidade de ser deprimido quando adulto. 11 Um fator importante aqui é como você é cuidado posteriormente. Se a perda de um dos pais acarretou um decréscimo nos cuidados, no carinho e na atenção, o seu risco de depressão é muito maior. 12 Embora seja verdade que sua lembrança de experiências infantis pode ser afetada por seu humor atual, você está deprimido agora, portanto tem maior probabilidade de lembrar eventos negativos no passado. Pesquisas sugerem que o viés na lembrança não é a primeira razão para que os adultos deprimidos relatem tais experiências infantis difíceis. 13 Em quase todas as culturas contemporâneas que foram estudadas, as mulheres têm maior probabilidade de sofrer de depressão do que os homens, probabilidade 2 vezes maior, em média, uma discrepância que aparece na adolescência e desaparece em idade mais avançada. Pode haver inúmeras razões para isso, desde as alterações hormonais femininas até o fato de que as mulheres tendem a ter menos poder na sociedade do que os homens, colocam maior ênfase em agradar aos outros e talvez tenham maior inclinação para a ruminação. Contudo, mulheres e homens podem obter os mesmos benefícios com TCC e medicamentos. O que provoca um episódio depressivo? Existem inúmeros fatores que contribuem para um risco mais elevado. Ficar viúvo, divorciar-se ou separar-se são preditores importantes de depressão, assim como um conflito sério no relacionamento. As mulheres que vivenciam conflito em seu casamento têm uma probabilidade 25 vezes maior de se deprimirem do que aquelas em casamento sem conflitos. 14 E as que têm dificuldades com seus filhos também estão em risco aumentado. Estar desempregado também é um fator. 15 Para muitos, desemprego significa não só uma perda de renda, mas também uma perda de identidade, de contato e de sentimento de realização. O desemprego não precisa conduzir à depressão, mas se você está deprimido, tende a encará-lo a partir de uma perspectiva negativa, como um sinal de vergonha, de fracasso e de impotência. Em um estudo, 60% das pessoas deprimidas relataram um estressor significativo nos 9 meses anteriores, comparadas a apenas 19% das não deprimidas. Mesmo os aborrecimentos diários podem se acumular e conduzir à depressão. Problemas no trabalho, dificuldades nos arranjos de vida, estresse por viajar, pressões financeiras extremas, discussões penosas e conflitos com outros. E, embora estressores como esses sejam inevitáveis na vida da maioria das pessoas, seus genes podem torná-lo mais vulnerável aos seus efeitos. 16 Se você for geneticamente predisposto à depressão, eventos estressores terão 25% mais probabilidade de deprimi-lo, mas seus genes também podem protegê-lo. Por exemplo, embora, conforme indicado, ser vítima de abuso aumente a chance de ser deprimido, isso também dependerá de sua genética. Se nenhum dos seus pais lhe fornecer uma forte carga genética para a depressão, então não é muito provável que você fique deprimido. Seus genes podem ajudá-lo ou prejudicá-lo, e eles podem até mesmo protegê-lo contra seus próprios pais.